As paz, queridos. Uma noite de fato abençoada. E eu não sei você, mas eu já tive aqui alguns momentos preciosos do Senhor falando conosco. Algumas frases esta noite já mexeram muito comigo. Essa letra que nós cantamos agora, eu sempre destaco. Ela é muito forte. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Declarar isso, racionalmente falando, é um grande desafio. E, de fato, que nós, como igreja, tenhamos condição, né, de poder declarar isso de coração, que nós continuaremos louvando ao Senhor, não importando por aquilo que estamos passando. E uma outra frase que mexeu muito comigo agora foi essa da campanha, dizendo, e eu não sei se você prestou atenção bem no que apareceu no vídeo, mas a frase, se tem solução para mim, ou se teve solução para mim, tem para qualquer pessoa. Eu diria que um bom resumo do Evangelho se encontra nessa frase, porque ela traz o entendimento de que nós temos problemas, e se o Senhor pode solucionar os nossos, Ele pode de qualquer um. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia no Evangelho de João, porque nós estamos abrindo essa campanha. Evangelho de João, capítulo 3. E aí eu fiquei pensando aqui em algumas injustiças da vida, né? Os irmãos sabem que se tem alguém que veste camisa de campanha, sou eu. Estou sempre com a camisa, a ponto de alguém perguntar se eu só tenho camisa de campanha. E aí, justamente hoje, que eu acho que a primeira campanha, em não sei quantos anos, que eu não estou com uma camisa de campanha, a irmã Doraci pede para todo mundo que está com a camisa vir aqui na frente. Eu falei, é muito injusto um negócio desse. Eu calculei mal. Até porque eu tenho muitas campanhas e tenho camisas de campanhas que na época eu cabia. E agora algumas não me cabem mais. Então eu tive problema, eu calculei mal, achei que teria uma camisa ali à disposição e agora na hora de vir para a igreja eu falei, xiii, eu tenho as da Memorial, mas era a campanha de missões. Então hoje eu fiquei devendo, né? Mas com certeza, assim que o segundo lote, como alguns dizem, estiver à disposição, estarei com a campanha. Vou precisar de ajuda aqui com as crianças, elas estão muito animadas aqui no primeiro banco, então os pais aí podem chamar seus filhos. João capítulo 3, o clássico versículo 16. O tema da campanha, a solução é Jesus Cristo. E aí nós temos que refletir um pouco nisso. Na semana passada o Eduardo falou que essa campanha, e a junta tem feito muito isso, né? Eles têm relembrados aí momentos históricos, e os batistas, de maneira geral, trazem o slogan, Cristo é a única solução, e nós temos aí, Jesus é a solução, e um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus está exatamente no capítulo 3, o versículo 16. João 3,16 tem uma declaração curta, profunda e fundamental, que diz o seguinte, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um texto tão conhecido que a gente já fica com a versão clássica, com as versões mais antigas na cabeça. Não importa qual versão que a gente lê, parece que a gente lê numa, mas escuta de outra maneira, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí a gente começa a pensar um pouquinho nesse texto tão conhecido, e talvez um dos nossos desafios como crentes
é continuar ouvindo Deus falar em textos que nós já conhecemos tão bem. E quando saiu a campanha, e eu vi que o slogan, e vi que o texto base seria essa, você fica ali, João 3,16. João 3,16, coisa básica. Mas aí você volta os seus olhos novamente e percebe que um texto nunca foi tão atual quanto esse. E o capítulo 3 do Evangelho de João, ele é um capítulo que nos traz algumas informações, ou que nos traz algumas situações vitais no próprio ministério de Jesus. É no capítulo 3 do Evangelho de João que nós temos um dos encontros mais importantes e profundos do ministério de Jesus. É nesse capítulo que Jesus se encontra com um homem chamado Nicodemos. E o que nós temos no capítulo 3 do Evangelho de João é um encontro entre dois mundos, entre dois universos. Porque Nicodemos é um homem que representa a religião, a religiosidade, que representa aquela figura que está a vida inteira tentando fazer o que é certo, lutando para ser o melhor, lutando para mostrar às pessoas que existe um Deus. E mesmo assim, Nicodemos está incompleto. É um encontro de um mundo em que luta desesperadamente para conquistar algo. Nicodemos, ele é um fariseu. Nicodemos, ele é um homem que estuda desde antes de, como diz a expressão, né? Antes de eu me entender como gente, eu já fazia isso. Nicodemos nasce no meio da lei. Ele cresce devorando os textos. Hoje de manhã, ali na classe da EBD, nós estávamos estudando o livro de Deuteronômio e falando da importância do que Moisés faz ali em termos de registro. Tivemos aqui na quinta-feira retrasada, na turma de Teologia Básica, essa semana nós voltamos, então você se prepare aí, venha quinta-feira. Estávamos vendo a importância da revelação e de como aquilo é importante, o que Moisés faz, e nós destacamos que, sem dúvida, o livro de Deuteronômio é o mais citado ali por Jesus no Novo Testamento, é um livro extremamente importante, e de como as crianças no meio do povo, inclusive por uma instrução por parte do Senhor, elas cresciam conhecendo aquele texto, decorando. Então Nicodemos sabia absolutamente tudo o que havia para saber a respeito de Deus, pela qual a religião poderia mostrar. Mas algo acontece. E algo começa a não fazer nenhum sentido para Nicodemos. Porque de repente surge um homem que começa a conquistar multidões e que não se enquadra naquilo que ele entendia. Jesus está então pregando, curando, Jesus está falando, Jesus está mostrando que o reino chegou, Jesus está mostrando uma intimidade com Deus pela qual ele nunca viu e nem desconfiou que pudesse existir. E isso é tão forte no coração dele, que ele precisa saber o que está acontecendo. Então ele se encontra com Jesus. E no começo do texto, ou para você que conhece a história, sabe que Nicodemos marca o encontro à noite. Nicodemos tinha medo de ser visto com Jesus. Isso poderia complicar a sua própria vida, porque Jesus, àquela altura, já era odiado por parte dos fariseus. E a conversa de Jesus com Nicodemos, ela é uma conversa muito bonita, porque nesta conversa Jesus fala algumas das frases mais famosas do seu ministério. É exatamente nesse contexto que Jesus usa a expressão que ao homem é necessário nascer de novo. É nessa conversa com um homem que conhece a lei inteira, é nessa conversa com um homem que pratica os mandamentos, e é para essa pessoa que teoricamente faz tudo certo, que Jesus diz: você precisa nascer de novo. E aí eu pego
a frase da campanha com dezenas de pessoas, né? Se teve solução para mim, tem solução para qualquer um. E aí eu pego o seguinte: se Jesus diz para um homem que fazia tudo certo, que ele precisava nascer de novo, eu quero dizer que todos nós precisamos entender essa realidade. Então é nesse momento que Jesus fala, e depois de declarar e deixar claro e mostrar que o homem precisava sim ter uma nova vida, e Nicodemos fica atordoado. Eu acho interessante observar e fico imaginando a reação ali de Nicodemos, porque ele queria entender o que estava acontecendo. E quando ele escuta, e hoje nós ouvimos essa frase, tem que nascer de novo. Qualquer pessoa que está um tempo mínimo na igreja, numa igreja minimamente séria, sabe que nascer de novo envolve desenvolver uma nova vida em Jesus. Ok. Agora, Nicodemos nunca tinha escutado essa expressão. Nicodemos ficou ali, do que esse homem está falando? E ele faz algumas perguntas. Pai, Senhor, mas por acaso poderia o homem voltar para dentro do ventre da sua mãe? E Jesus vai ali de maneira calma e serena explicando. É sempre bom perceber isso. Jesus acolhe as dúvidas. E Jesus responde. E em determinado momento dessa conversa nós temos esse versículo que para muitos é o texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não se acabe, mas tenha a vida eterna. E esse é um texto fundamental, principalmente quando nós carregamos no peito uma palavra importantíssima: solução. A solução é Cristo. Solução para quê? Quando Nicodemos começa a falar com Jesus, Nicodemos começa chamando Jesus de mestre. Nicodemos começa rodeando ali, e Jesus já vai direto no ponto. Jesus já diz logo as coisas que precisam acontecer, e nós precisamos entender a solução para quê? Poderia usar a expressão para tudo. Mas o texto, ele discorre alguns pontos que mexem profundamente, por mais que a gente ache que conhece. Em especial João, quando está escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, ele utiliza algumas palavras. Jesus, quando fala, ele fala algumas palavras que fazem diferença nas nossas vidas. E ele começa o texto, ele começa essa frase com a expressão, porque Deus amou. Essa frase na boca de Jesus, essa frase para nós hoje, ela faz e deve fazer muita diferença. Jesus está dizendo que Deus, o Criador dos céus e da terra, santo, justo, inacessível por causa da sua santidade, esse Deus, ele amou. Esse Deus ama. E é provável que um dos grandes problemas que nós enfrentamos é exatamente a luta com a sensação de não nos sentirmos amados. E eu acredito plenamente que muitas pessoas aqui essa noite, acompanhando a transmissão, sofrem bem caladinho lá no fundo do seu coração, com a sensação de não serem amadas. E Jesus está porque Deus amou. E uma das coisas que o diabo tem feito com muita propriedade, espero que você não se importe de eu usar essa palavra, nem fique com medo, mas é desvirtuar o que realmente é amor. E nós vivemos um mundo em que as pessoas, elas talvez tenham se perdido nisso.
e até por passar por situações de desilusão, de desencanto. Ou sim, é plenamente possível alguém passar por esta terra e viver muitos e muitos anos sem de fato ter acesso a amor. Aliás, isso está cada vez mais comum. As pessoas têm amado coisas e esquecido os outros. E quando nós nos pegamos observando o que a gente tem vivido, se você passar meia hora assistindo um noticiário, nessa semana até nós tivemos, com muita tristeza, eu digo isso, nós tivemos algumas tragédias ocasionadas por questões da natureza. Terremotos, né? Aquela questão de furacão, inclusive coisas que a gente não via no Brasil há uns certos anos, temos visto com muita frequência, ciclones, tragédias. Mas, de modo geral, as grandes desgraças e tragédias são provocadas pelos próprios seres humanos. Hoje, inclusive, à tarde, eu observei, apareceu para mim ali um vídeo de um canal que eu sigo, que estava ali falando sobre, obviamente, 11 de setembro. Amanhã é 11 de setembro. E é incrível porque já se vão 20 e... foi 11, 2022, né? É isso aí. E a gente sempre acha que tudo que podia sair a respeito dessa tragédia já saiu, e todo ano sai alguma coisa, e todo ano eu estou assistindo. E tem sempre alguma coisa que eu me pego analisando. E eu estava observando ali, quando você vê uma tragédia dessa magnitude, e aí você começa a ver, e, no caso, o vídeo que eu estava assistindo, ele mostrava como aqueles homens se prepararam para fazer o ataque. E aí você para pensar que, nesse momento, existem pessoas reunidas, estudando, treinando, para praticar o mal. Aquelas pessoas aprenderam a pilotar um avião para explodir num prédio. Então, quando a gente começa a olhar a capacidade humana de fazer o mal, a gente esquece um pouco do outro lado. E o texto diz: Deus, apesar da capacidade humana de fazer o mal, Deus amou. Eu preciso lembrar para você essa noite que, independente dos traumas que você tenha tido na sua vida, ou esteja passando na sua vida, talvez agora, aquela frase que Jesus usou não foi uma frase de marketing. Foi um sentimento real, e você pode contar com toda a certeza do seu coração. Deus amou e ama o mundo, e isso quer dizer você. Se por alguma razão você tem nutrido no seu coração o sentimento de não ser amado, se por alguma razão no seu coração você nutre esse sentimento de isolamento, ou essa coisa que faz com que você se deprima, achando que de fato ninguém se importa, nós temos aqui uma frase dita pelo próprio Jesus: porque Deus amou o mundo, porque Deus amou as pessoas, porque Deus ama as pessoas, e isso envolve você. Então tenha convicção, por mais que talvez agora no seu ouvido esteja a frase: esse pastor não sabe de nada. Eu afirmo a você que Deus, de fato, te ama. A gente escuta tanto isso, que parece algo até bobo, mas não é. Porque Deus amou o mundo. E aí vem a sequência. E uma expressão, na versão clássica, diz de tal maneira. Não é simplesmente a questão do amou, ele amou, ou na versão que eu li, tanto. É algo que não tem medida. Porque Deus amou tanto o mundo. E aí você tem, inclusive, um texto muito bonito de Isaías 49, 15, que diz o seguinte:
Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Aí você vai dizer, Antigo Testamento está falando para o povo. Esse é um texto que a gente pode se apropriar com orgulho, porque somos o povo de Deus. E quando ele faz essa comparação, que é uma comparação que você até pode pensar que será absurda, você que é mãe, o mundo anda tão corrompido que a gente, infelizmente, está vendo muito caso de mãe e de pai que mata filho, que não se importa. Mas isso é uma exceção na história. Tenho certeza que você, mãe, entende o que esse texto, e talvez você até se ofenda. Talvez você até pense sobre isso. Como uma mãe pode esquecer? É impossível. Porque Deus amou tanto que mesmo que uma mãe, e aí é com uma certa tristeza que eu falo, porque o exemplo nesse caso é o materno, e a gente que é pai fica meio assim, nossa, mas não tem jeito, né? Vai sempre para a mãe. Mas aí a gente se regozija, a gente tem o consolo em saber que Deus se chama de Pai. Então a gente pode dividir esse orgulho também. Quem aqui é pai sabe do que eu estou falando. Mesmo que uma mãe se esquecesse, o sentimento do Senhor, Ele está dizendo que é impossível que Deus se esqueça dos seus filhos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, tanto, não é pouca coisa, valorize isso. E muitos aqui talvez estejam pensando, o pastor está falando um monte de coisa óbvia. Estou mesmo. Porque o mundo saiu completamente do controle. Porque as pessoas estão completamente ensandecidas, que se esquecem de coisas óbvias, lógicas e simples. E passam a vida buscando realização, ou sentimento, ou serem amadas. Enquanto está lá, o texto bíblico está aqui, não precisa se desesperar, nem se sujeitar a qualquer coisa. Existe um amor infinito à disposição seu, para você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E aí a gente começa, sim, Jesus é a solução para as feridas do coração. Jesus é a solução, sim, para o nosso sentimento de inferioridade. E é muito provável que você se assustaria se você fosse buscar ou estudar profundamente a quantidade de pessoas que se sentem inferiores às outras, por qualquer razão. E aí a gente lembra, Jesus é a solução para isso. Porque você não pode se sentir inferior, sabendo que o Deus que criou os céus e a terra te amou tanto, mas te amou tanto, que Ele vai fazer algo. Queridos, o amor de verdade sempre implica em alguma ação. Quando eu estava estudando, e aí essa expressão na minha versão, na NVT, tem o termo tanto, não é de tal maneira. Eu confesso que como menino, e hoje a gente tem tanta... A nossa geração é tão abençoada, essa fase que nós vivemos. Nós temos tantas traduções boas da Bíblia. Uma variedade. Temos muitas, inúmeras. Mas há 30 anos atrás, 35, você não tinha muitas. Você tinha pouquíssimas. E para uma criança ler as versões mais antigas, né? Imagina uma criança de 7 anos começando a ler, vai ler um texto na EBD, está lá, porque a concupiscência dos olhos. Oh, meu Deus, o que é isso? Né? E aí, de tal maneira, depois você vai entendendo mais, e a minha expressão está tanto. Eu lembro de uma música que eu gostava tanto de cantar, e o refrão dela falava, obviamente, era uma música de cunho romântico, e ela dizia, te amo tanto, e esse tanto representava tanta coisa, corações apaixonados, quando escutam coisas assim. Esse tanto pode significar tanta coisa. E o texto está lá, porque Deus te ama tanto.
Não perca seu tempo dando ouvido ao inimigo da sua alma, dizendo que você não é de nada, dizendo que você não tem valor. Pastor, mas não é só dizendo não. As pessoas não me valorizam. Algumas pessoas têm essa tristeza porque na vida foram traídas, abandonadas. Lembre-se que muito maior do que as situações que geraram esse sentimento no seu coração é o amor de Deus. Jesus é a única solução, sim, porque Ele representa um amor infinito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que o que é que Ele fez? Ele deu seu único filho. Para você que não sabia o que é unigênito, único. E isso pega. Porque não é só a questão de um filho, é o único. E aí você tem uma questão jurídica. Você tem uma questão de que o pecado, e ele quando surge ali, quando ele nos separa, é o pecado que nos separa de Deus, é isso. E lá no início você tem o estabelecimento de alguns princípios. O pecado leva à morte. O pecado precisava ser pago. E eu e você não tínhamos a menor condição de pagar essa conta. E justamente por esse amor de Deus, e não pergunto, por que Deus ama tanto? Eu não sei, e graças a Deus por isso. Tem gente que fica lá, não faz sentido. Não faz mesmo, problema. Graças a Deus que Ele ama. E Ele ama mesmo. E Ele envia, então, o seu único filho. Isso aqui precisa ficar marcado no nosso coração. Porque com o passar do tempo, nós tendemos a desvalorizar a importância e a profundidade disso. Eu não sei se você já parou para pensar e valorizar o que significa. Era o único. O que tinha de mais precioso. Numa geração ou numa época em que nós somos ensinados, na verdade, a não dar as coisas, mas buscar a nossa própria satisfação, nós temos aqui na contracultura, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Pagou com a própria vida. O preço foi alto. E eu quero que você saia daqui esta noite pensando e valorizando isso. Porque para toda vez que você se sentir desvalorizado ou inferior, você se lembre do preço que custou a sua vida. Porque Deus amou o mundo tanto, de maneira tão absurda e grandiosa, que Ele enviou o seu único filho. Esse filho que está falando com Nicodemos. Esse filho que passa por 3 anos no ministério. E esse filho que vai dizer coisas completamente fora da curva. Que vai ser tentado, que foi tentado e que não pecou, que representa a perfeição. E se a gente se compadece ou se irrita hoje com a justiça, a gente fica nervoso pelos absurdos, as notícias que aparecem, você fica ali se remoendo, fica com raiva. Como é que pode? Esse povo que está aí só para fazer o que deveria fazer direito, inverter as coisas, e a gente começa a ver ali na nossa frente tudo o contrário. Se isso te causa indignação, pense no que foi a morte de Jesus. E aí, quando você se irritar muito pela injustiça, você se lembra que teve um preço, sim. E não foi tão injusto no sentido de que Jesus pagou o preço do pecado. Isso é muito genérico. Dificilmente a gente se coloca nessa história, mas eu preciso dizer que Jesus passou o que Ele passou naquela cruz foi pelo seu pecado. Aí a gente entra na história. O seu. O meu.
Sim. E quando eu digo que o encontro de Jesus e Nicodemos é um encontro de dois mundos, e são dois mundos que ainda existem hoje, porque Nicodemos representa muita coisa. Nicodemos representa aquela pessoa que entende que não é tão ruim assim. Aquela pessoa que entende que não, mas eu não faço nada errado. Eu até ajudo. Eu não mato, eu não roubo, eu não bebo. Já viu gente que fala assim? Eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei. Quando dá, eu ajudo. Eu não bebo, eu não xingo. Aí já vai aumentando a lista. Alguns já ficam, não é bem assim. Mas tem muita gente que acha, e Nicodemos representa aquele que entende que são os nossos próprios esforços que vão nos levar e nos garantir um lugarzinho no céu. E Jesus vem e mostra, não é nada que você faça. Você vai para o céu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê. Agora a coisa começa a virar para cá. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eternidade. Jesus não morreu naquela cruz para você ter o carro dos seus sonhos. Jesus não morreu naquela cruz para você casar com quem você deseja. Jesus não morreu naquela cruz para que você nunca adoeça, para que você realize todos os seus sonhos. Jesus morreu naquela cruz para que você tenha a vida eterna. Então, quando a gente fala que Jesus é a solução, a única solução, é porque de fato Ele é o único que tem o poder. Não é para levar o outro, não. É para levar você para o céu. E se esse amor e essa certeza da eternidade não resolver os seus problemas, se essa convicção e se esse sacrifício não for capaz de resolver os seus problemas de ordem afetiva, de ordem sentimental, nada pode. Não, pastor, eu quero a solução para pagar um empréstimo no banco. Só não fazer de novo. Vai lá, parcela e aprende a lição. A gente não quer solução, a gente quer mágica. A gente quer uma relação com Deus que resolva as nossas coisas aqui e agora. Mas as pessoas estão morrendo e se acabando por causa dos problemas do coração. Por causa da depressão que escurece, que faz com que tudo se torne cinza, que a vida seja uma eterna noite. E aí você tem um texto muito bonito que fala que o povo que andava em trevas viu uma luz. E a luz era Jesus. Você tem o profeta que diz, como ovelhas perdidas andávamos. E aí você percebe que Jesus vem e resolve tudo isso. Ele é aquele raio de luz que traz a visão, que mostra o caminho, que acalma a tempestade. Eu vi recentemente uma ilustração muito bonita que fala sobre essa questão de amar tanto, que conta a história de um fazendeiro que tinha um filho, e aquele filho não queria saber de nada. E o tempo vai passando, a idade vai chegando, e aquele homem tinha plena convicção que no dia que o filho assumisse e herdasse os negócios do pai, ele perderia tudo. E aí aquele homem, então, ainda com saúde, ele faz um negócio que ninguém entende.
Ele constrói na sua propriedade, num lugar elevado, ele constrói uma forca e deixa lá tudo preparado. E um pouco antes dele morrer, ele chega para o filho e fala: meu filho, você vai me prometer uma coisa. Se você perder tudo o que eu conquistei, você vai me prometer que você vai se enforcar naquele lugar. Que coisa para um pai fazer para um filho, né? O filho fica assim meio assustado, não entende nada, mas fala: eu prometo, pai. Você prometeria isso para o seu pai no leito de morte, assim, de se enforcar? E aquele homem morreu. E o filho assumiu tudo. E, obviamente, que o pai tinha razão. Em muito pouco tempo, aquele homem que não ouviu conselhos, que não quis estudar, que não andava com seu pai, que não queria aprender, em muito pouco tempo ele foi se envolvendo numa série de situações e ele foi perdendo. E se você acha que isso é uma história de ficção, basta observar aí a história de infinitos grupos. Que quando morre aquele que fundou, as coisas começam a decair, e incontáveis impérios que pareciam inquebráveis, que desapareceram, única e exclusivamente por má gestão e briga na família. Isso é mais comum do que você imagina. Aquele jovem, aquele homem perdeu tudo, e quando ele perdeu tudo, ele se desesperou. Ele começou a se sentir envergonhado, e um dia ele enxerga o quê? A forca. Uma coisa é você que nunca teve nada, ganhar alguma coisa. Às vezes até as pessoas que nunca têm e ganham muito acabam perdendo. Mas você volta para algo que você já conhece. Agora, quando você tem tudo e perde, aí o desespero é maior. Aquele homem ficou desalinhado, aquele homem ficou realmente arrasado, e ele disse: pelo menos uma coisa eu vou fazer direito, eu vou cumprir o que prometi para o meu pai. E aí ele vai para a forca. Amarra a corda, pula. Quando ele pula, aquele galho quebra. E quando quebra, cai um papel, uma mensagem, uma carta. E a carta dizia assim: meu filho, se você está lendo isso, infelizmente eu tinha razão. Mas eu quero dizer que eu te amo tanto que estou lhe dando uma nova oportunidade. E naquela carta tinha um documento que lhe dava muito dinheiro novamente, que o pai havia separado como um plano emergencial, caso o filho tivesse perdido tudo. E no final da carta ele diz: eu tenho certeza que você vai aproveitar essa segunda chance. A história termina aí, não sabemos se ele aproveitou ou não. Mas o que eu quero dizer é que o sacrifício de Jesus naquela cruz é a nossa segunda chance. É a minha e é a sua. Numa noite em que nós abrimos uma campanha que diz que Ele é a solução, que a solução é Jesus Cristo, eu quero dizer para você que a solução são as novas oportunidades que o Senhor nos dá para tudo. Porque Paulo vai dizer: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós temos a oportunidade de uma nova vida em Cristo. Uma nova vida onde o amor de Deus pode ser real. Onde esse amor pode ser muito mais profundo do que qualquer amor que a gente fica procurando. E qualquer carência que o nosso coração venha a sentir. Porque é o amor inegociável. É o amor que não se perde, é o amor que não se vai, é o que está à nossa disposição. Então, essa noite, eu quero dizer coisas que você já ouviu, mas que talvez você precise ouvir novamente e entender no seu coração. Que Deus amou tanto o mundo, que deu o seu único filho. E a gente sempre pensa no para que todo aquele, não, mas eu quero que você entenda que para você, para que você não pereça, você
Se você crer de fato, se você entendeu isso, o Senhor tem o poder de novas oportunidades. Essa é uma noite em que o Senhor fala à sua igreja novamente: eu continuo amando você. Não sei como é que está o seu coração e como é que você recebe isso, mas eu quero que você entenda essa noite que o Senhor continua amando você. Que o sacrifício de Jesus continua valendo para você. Você só precisa fazer o que ele diz: crer, aceitar esse amor, entender exatamente a frase que foi dita: se teve solução para mim, não para o outro. Se você está aí nesse momento dizendo: puxa vida, fulano tinha que vir para cá. Não, não é fulano não, é para você. É para você. Pastor, eu já sou crente. Tudo bem, Deus está lembrando para você que é crente, que Ele continua te amando tanto que mandou o seu filho para o seu pecado, porque o crente também, infelizmente, continua pecando muitas vezes. Arrependimento e aceitar esse amor que pode todas as coisas. Queria convidar o Ministério de Louvor a subir. Convidar você a fechar os seus olhos. Porque provavelmente nós temos aqui dois tipos de pessoas essa noite. Nós temos pessoas que estão com o seu coração totalmente seguros, que ouviram essa mensagem e estão glorificando porque estão vivendo esse amor. Então, para você que está com o seu coração bem, que está com o seu coração inteiro, porque o amor do Senhor tomou conta dele, ore. Agradeça a Deus e ore, porque existem pessoas, talvez do seu lado, que estão com o coração quebrado, que estão atravessando crises de identidade. Que provavelmente lá no fundo se sentem completamente esquecidos do mundo, desvalorizados, abandonados, maltratados. E essas pessoas que estão com o coração quebrado estão lembrando essa noite que Cristo continua sendo a solução. E Ele conhece o seu coração quebrado. E Ele não te ama porque você é completo. Ele te ama mesmo você sendo pecador. E esse amor tem o poder de restaurar teu coração. Acredite que o Senhor pode bastar, que o Senhor pode ser o único a de fato preencher. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, através do perdão que Ele concede. Nós temos nova oportunidade, porque o Senhor traz perdão. Tenha a coragem de aceitar, de entender que você precisa. Você não é bom o suficiente para desprezar isso. Pai, nesse instante, a tua igreja está em oração. Pai, eu quero te agradecer, porque, na verdade, nós não temos palavras que possam expressar o significado do teu amor pelas nossas vidas. Pai, como vimos agora, tantos irmãos declarando: se teve solução para a minha vida, tem para qualquer um. Pai, se o Senhor me amou, conhecendo as minhas imperfeições, se o Senhor me amou, sabendo daquilo que infelizmente eu sou capaz de fazer,
eu também posso dizer que houve solução para mim, e se tem solução para mim, tem para qualquer um. Eu sei que existem, Pai, irmãos e irmãs, existem pessoas aqui esta noite, em casa, que não se sentem amadas. E que esse sentimento tem norteado uma série de ações. Que o Teu Santo Espírito, Pai, esteja ministrando em cada coração aqui. Que esse sentimento terrível, que ele seja transformado pela alegria da presença do Teu Santo Espírito. Que todas as vezes que as vozes soprarem, Pai, nos nossos ouvidos, nos desmerecendo e dizendo que não somos capazes ou que não somos dignos de estarem diante da Tua presença, que imediatamente o pensamento e a ideia e a lembrança de que o Senhor nos amou tanto que enviou o Teu Filho Jesus, que isso tome conta dos nossos corações. Sim, Pai. Que como igreja, antes de pregarmos que o Senhor, que Jesus é a solução, ela seja nas nossas vidas. Que ao compartilharmos essa solução, possamos compartilhar com o testemunho de quem vive essa solução. O Senhor conhece cada coração e cada oração que está sendo feita. O Senhor é a solução para os nossos corações endurecidos, para o nosso orgulho, para a nossa arrogância. O Senhor é a solução para os relacionamentos que nós mesmos quebramos. O Senhor é a solução para as tristezas e decepções que nós causamos. Então enche os corações dos teus filhos e filhas de alegria e gratidão, porque o Senhor nos deu esse presente. Ouve as orações dos teus filhos. Continua falando à tua igreja. É assim que nós oramos agora. No nome precioso de Jesus, o Jesus que o Senhor enviou para morrer no nosso lugar. O Jesus que o Senhor enviou porque nos ama profundamente. É no nome dele que nós oramos agora. Amém. Amém.